Bom dia, boa noite, né, pessoal? São 7. Deixa eu colocar aqui para ver. Tem um total de 9 participantes. Então, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um pouquinho de Machine Learning. Eu vou botar aqui minha tela para compartilhar. Enquanto eu estou fazendo isso, só de curiosidade, digitem aí no chat, por favor, de cara vocês são, só para eu ter uma ideia. Vou compartilhar a tela. É legal fazer esse levantamento quando a gente falar um pouquinho aqui. Engenharia, boa noite. Administradora, legal. Aqui. Bom, então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, rapidamente, vou tomar muito tempo de vocês com isso. Meu nome é João Gonçalves Neto, eu sou pesquisador na PUC-Rio, eu utilizo especificamente a área de Deep Learning para fazer pesquisa na área de engenharia química, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais do que é Machine Learning. Obviamente, vocês estão vendo isso, né, através do Levagão, que já é bem consolidada em diversas áreas relacionadas à programação, mas hoje, lembrando, o foco vai ser toda na parte de Machine Learning. E uma coisa muito importante para a gente começar falando, né, só para desmistificar algumas coisas, é que quando a gente está falando dessa parte, né, de inteligência artificial, a gente está falando sobre ferramentas. São ferramentas que a gente constrói, que elas têm uma utilidade específica para a qual a gente prepara elas para realizar algum tipo de tarefa. Vocês vão ver que eu vou enfatizar em alguns termos ao longo da apresentação de hoje. Mas é sempre bom lembrar, né, que muitas vezes a gente vê esse contexto sendo um pouquinho fantasiado, mas é sempre bom lembrar que a gente está falando de um tipo de ferramenta que a gente vai tentar aplicar para um determinado contexto. Então, na apresentação de hoje, a gente vai falar um pouquinho do que é Machine Learning, ou aprendizado de máquina, o que não é, que é muito importante enfatizar aqui, quem são as pessoas que aplicam, e a gente vai ver alguns exemplos em código mesmo, algumas coisas alguns exemplos bem mais básicos, só para vocês terem uma noção de como a gente acaba colocando a mão na massa em relação a esses problemas. Também a gente vai finalizar hoje falando pontuando algumas áreas que não foram abordadas, até porque a gente está com um tempo um tanto limitado, e essa área é muito, muito vasta. Vou começar pelo que é Machine Learning. Alguém aí consegue digitar no chat? Alguém tem uma noção? Umas 2, 3 palavras do que é Machine Learning. Vocês já viram esse termo? Porque ele é muito levantado, pelo menos no meio acadêmico, hoje em dia foi bem... A gente vê, principalmente nas áreas de exatas, uma certa popularização do termo. Bom, a gente tem aqui a definição do Arthur Samuel. Vocês conseguem ver que é novo para você. Ah, legal. É um termo que não é um termo tão novo assim quanto a gente espera, apesar de a gente ter visto tá vendo muito mais aplicações sendo desenvolvidas na atualidade. É um termo que, na verdade, foi desenvolvido em 1959 pelo Arthur Samuel, né, foi mais consolidado. Então, basicamente, é um campo de estudos que dá a computadores a habilidade de aprender sem ter sido explicitamente programado para desempenhar aquela função. Então, basicamente, qual é a ideia? Em um programa como mais clássico, a gente basicamente tem uma série de linhas de comando de programação que vão desempenhar certos papéis, diversos comandos,
de acordo com um input, certo? Então, a gente tem um programa, que tem uma série de linhas de código, e a gente tem uma entrada, de acordo com esses valores de entrada, a gente tem a devolução de um output. E um programador preparou esse programa da forma que ele vai ser executado. Quando a gente está falando da área de machine learning, o que acontece é que a gente utiliza exemplos de entradas relacionadas às saídas que são esperadas para cada uma dessas entradas, e o programa, de certa forma, o nosso modelo, ele vai aprender o que ele precisa para, a partir de certos tipos de input, me devolver certos tipos de output. E a partir do momento que a gente treina esses modelos, o que acaba acontecendo é que a gente pega novas entradas e aplica esse modelo, esse programa, digamos assim, que foi treinado, para a gente tentar buscar novas predições, novas classificações para essa nova entrada, para esses novos dados, para essa nossa nova informação, que é do mesmo contexto da informação para o qual o nosso modelo foi treinado. Mas alguns termos bem importantes da gente diferenciar dentro de machine learning, né, relacionados a machine learning, que a gente vê muito sendo utilizados de formas quase como um sinônimo, mas elas têm uma certa diferença. Machine learning, na verdade, ele é um campo de estudo dentro da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é bem mais abrangente do que machine learning em si. E deep learning é um ramo específico dentro de machine learning, inclusive, como eu comentei, a pesquisa que eu desenvolvo é dentro de deep learning, que a gente fala como modelos profundos, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso hoje, tá? Só para vocês saberem que são termos que existem, que eles são bem diferentes. Uma outra forma da gente encarar a parte de machine learning, né, a gente vê através dessa frase em si, que basicamente são métodos de programação que utilizam experiência para reconhecer padrões em dados e fazer novas predições. Então, a ideia a gente utiliza dados de experiências passadas, dados históricos, para desenvolver uma fórmula, que na verdade o termo que a gente usa são modelos, e a gente, a partir desses dados e desses modelos, a gente vai utilizar, como eu mencionei, novos dados, novos casos, e tentar descobrir qual é a previsão. Esse modelo vai devolver uma previsão em relação a esses dados, esses novos dados. Então, a gente sempre está nessa dinâmica. A gente tem uma base de dados, a gente vai desenvolver um modelo e a gente vai utilizar esse modelo para fazer predições. Alguém pode digitar aí no chat para mim, por favor? Olhando para esses padrões, vermelho, azul, amarelo, olhando para esses círculos, qual seria a próxima cor que estaria aqui? Parece um exemplo bobo, mas é só realmente uma dinâmica para vocês terem uma ideia. Amarelo, exatamente. Então, parabéns, vocês estão usando dados históricos para fazer uma predição do futuro. Então, é exatamente essa a ideia do machine learning. Ele busca por esses padrões que existem em algum dado para tentar predizer qual vai ser o próximo dado, o que ele conhece agora, certo? Esses novos casos. Qual seria a extrapolação a partir daqui? Essa é a ideia. A diferença é que a gente reconhece isso instintivamente, e para um tipo de tarefa assim, o modelo a gente teria que colocar uma coisa muito mais elaborada, porque a gente está falando em termos de processamento, entendeu? Então, até porque a gente está falando de imagem, então existe toda uma complexidade associada ao tipo de dado que a gente tem, e aqui simplesmente um exemplo visual para vocês terem uma ideia. Mas a ideia é sempre esse, dados históricos para fazer uma predição. E como é que funciona? A gente vai pegar um exemplo muito básico aqui. Basicamente, a ideia a partir de um quadro de dados, a gente vai tentar predizer qual vai ser a altura de uma pessoa específica. Então, a gente tem, qual a informação que a gente tem, histórica? Que com 5 anos essa pessoa tinha essa altura, com 6 anos a pessoa tinha essa, e assim por diante, até ter 12 anos. Só que aqui entrando uma questão de termos, aqui são os nossos atributos, as nossas entradas, que é a idade, é o atributo,
ou feature, que a gente utiliza muito termos em inglês quando a gente está falando de machine learning, como o próprio termo machine learning, que vocês também vão ver como um aprendizado de máquina, mas termos em inglês a gente utiliza o tempo todo. E o que a gente está tentando prever é, a partir da idade, prever o quê? A altura. Então, nesse caso, o nosso alvo, o nosso target é exatamente a saída do nosso modelo. Então, a entrada, ou o atributo, é a idade, e a saída, ou o target, é a altura. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, uma coisa que a gente está querendo tentar prever, qual seria a altura dessa pessoa aos 13 anos? A gente tem esse dado histórico, o que a gente realiza é a gente tenta encontrar uma função que melhor vai aproximar esses dados históricos. Então, se eu pego o dado que eu já sei qual é a resposta certa e eu dou para esse modelo, eu dou para essa fórmula, para essa função, ela vai me retornar um valor e eu vou tentar fazer com que esse modelo ele seja o mais próximo possível desses dados históricos e a gente vai poder usar, por exemplo, ele. Se a gente fosse usar ele para prever 13 anos, a gente teria alguma coisa muito próxima de um pouquinho acima de 140 centímetros de altura. Então, mas isso a gente está usando, a gente fez uma aproximação bem simplista, existem vários fatores que vão influenciar nisso, né? E a gente está olhando para uma entrada para tentar predizer uma saída. Então, a gente faz isso quase intuitivamente aqui, a gente consegue usar até técnicas matemáticas para isso, mas ali foi uma coisa um pouquinho mais no olho, digamos assim. Mas o que acontece quando a gente está falando de um problema que é muito mais complexo? E se a gente tiver 150 features, né, atributos, 150 entradas que a gente quer tentar buscar algum tipo de padrão nela para tentar prever alguma coisa específica. Você pode ser um pouquinho mais específica, Bruna? Em qual parte que você não está entendendo? Desculpa, eu vou falar um pouquinho mais devagar. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho mais devagar. Beleza. Obrigado pelo feedback. Então, qualquer coisa, pessoal, vão falando no chat que a gente... que eu vou alterando para vocês, eu vou adaptando. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de um problema de machine learning, a gente tem algum tipo de problema que a gente quer encontrar uma informação, a gente quer tentar prever algum tipo de informação a partir de dados históricos, a partir de um conjunto de informações que a gente já conhece no passado. Certo? A gente quer tentar criar um modelo, criar uma equação. Nesse exemplo que a gente está fazendo, a gente quer desenvolver um tipo de ferramenta que, a partir de alguma informação histórica, a gente vê muito isso, por exemplo, no ramo no ramo financeiro, por exemplo, a partir de valores passados de uma ação, a gente quer prever quais são os próximos valores dela. Então, a gente tem um tipo de problema que a gente tem uma informação histórica e, a partir dessa informação histórica, a gente quer tentar prever alguma coisa no futuro. De acordo com informações sobre clientes de um banco, eu quero saber qual é a probabilidade dele sair do meu banco. Aí eu posso olhar a partir de idade, eu posso olhar pegar informações como quanto dinheiro essa pessoa ganha. Então, a gente tem um conjunto de informações que a gente vai tentar prever vai tentar fazer uma previsão sobre algum problema que a gente quer descobrir. A gente, a partir de dados históricos, procura um padrão neles para tentar inferir ou tentar prever alguma informação que a gente quer saber. Nesse exemplo aqui, é só um exemplo básico, numa escala muito pequena, para tentar entender o que seria feito. Então, se a gente tivesse um problema que seria... Eu tenho dados sobre uma pessoa, que eu sei qual era a idade dela em cada ano de vida dela. E eu quero saber qual vai ser
a altura dela quando ela fizer 13 anos. Esse é um exemplo em paralelo, é um exemplo bem simples para a gente tentar entender qual é a ideia do que o nosso modelo de machine learning vai tentar descobrir. Ok? Deu para entender um pouquinho melhor agora a ideia, Bruna? Perfeito. Então, quais são os dados históricos que a gente quer? Exatamente a relação para uma idade, para um valor de idade histórico. Eu sei que quando ela tinha 5 anos, ela tinha essa altura. Quando ela tinha 6, ela tinha essa altura. Então, eu tenho exemplos de valores de saída do meu modelo, valores que que são verdadeiros. E aí, sabendo isso, eu quero treinar um modelo, eu quero ensinar um modelo que me devolva, quando eu falar, quando for 13 anos, quando for 14 anos, qual vai ser a idade dessa, qual vai ser a altura dessa pessoa, certo? Então, aqui é só como a gente chama esses termos. Eu quero dar para o modelo uma idade, que é a entrada desse modelo, que é um atributo, um feature, e a saída, que eu tenho aqui, nesse caso, os exemplos que eu sei que são verdadeiros, qual é a altura, que a gente chama de target, ok? Eu vou usar o termo também saída, só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Uma forma de a gente fazer isso manualmente, digamos assim, quase, seria, por exemplo, fazer um gráfico. Então, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê que existe uma tendência nesses dados. Quanto mais velha essa pessoa vai ficando, mais alta ela vai ficando, quase de uma forma linear. Então, se eu fosse traçar uma reta que está muito próxima desses exemplos, então a gente tem aqui no eixo X a idade da pessoa, no eixo Y a altura. A gente vê que tem uma tendência linear, basicamente. Então, se eu fosse tentar prever qual vai ser a altura dela com 13 anos, eu basicamente olho para essa reta, para essa tendência, e eu falo, vai ter mais ou menos 143 centímetros de altura, 1,43 m, quando eu tiver 13 anos. É um exemplo. Então, a ideia é que, para esse exemplo simples, a gente quase fez isso olhando para o gráfico e vendo essa tendência. Só que quando a gente tem um problema que tem muita informação, que tem muito dado, então imagina que eu não tenho só uma entrada, eu não tenho só a idade como informação. Eu tenho 150 tipos de entradas diferentes, eu tenho 150 características para cada exemplo meu, e todo esse conjunto de informação de características vão me dar uma previsão só. E aí eu estou falando, por exemplo, como eu mencionei antes, eu estou falando de uma quantidade de clientes dentro de um banco. A gente tem uma quantidade enorme de informação sobre cada uma dessas pessoas e eu quero tentar prever se ela vai ficar no banco ou se ela vai sair do banco. É uma informação, porque eu sei de pessoas no passado que tinham certas características que ainda estão no banco ou que decidiram sair do banco, por exemplo. E aí esse banco, por exemplo, tem 200 milhões de pessoas. Então a gente está falando de uma coisa que a gente não consegue fazer um gráfico e tentar aproximar isso dessa forma, de uma forma tão simples. Então, para esses problemas que são muito mais complexos, que envolvem muito mais dados, a gente usa a ferramenta de machine learning para tentar encontrar essas respostas, para tentar fazer essas previsões, essas soluções desses problemas, com uma certa precisão. Ok? Até aqui? Beleza. E isso aqui, né, dependendo do problema que a gente tem que lidar, são informações que vão evoluindo a cada dia e vão se tornando cada vez maiores, certo? Então, é aí exatamente desse tipo de contexto que a gente usa as técnicas de machine learning. Essas técnicas já são utilizadas hoje em dia para diversos contextos. A gente, por exemplo, problema de divisão computacional. Quando vocês olham nessa imagem, o que isso representa? Isso é só um exemplo do que um carro autônomo teria que tentar encontrar, por exemplo, o tempo todo, enquanto ele está andando. Ele tem que saber diferenciar o estado de sinal, ele tem que saber identificar o que é um carro, o que é um pedestre. Então, a gente está falando de um problema que ele tem muitas variáveis, e essas variáveis vão mudando ao longo do tempo. Não é uma coisa que a gente consegue simplesmente chegar e arranjar uma solução rápida
de forma tão fácil. Então, esse é só um exemplo de onde a gente utiliza esse tipo de técnica. A gente não monta simplesmente uma fórmula e, a partir dessa fórmula, o carro automático ele vai tomar as decisões dele exatamente, entendeu? Ele tem que conseguir identificar o que está acontecendo em tempo real. Um exemplo que está bem mais próximo, né, das nossas vidas do que um carro automático é toda a parte de ferramenta de recomendação de filme. Eles geralmente utilizam esse tipo de técnica de machine learning a partir dos exemplos que um cliente, o cliente gosta desses exemplos de programas. E eu sei que outros clientes que gostaram desses mesmos programas também gostaram de, por exemplo, desse que estão chamando Dark. Então, essas informações históricas sobre outros clientes podem ser utilizadas, elas são utilizadas, por exemplo, aqui está da Netflix, para fazer recomendações constantes de acordo com o que você já assiste. E isso vai evoluindo de acordo com o que você vai mudando, entendeu? Estou vendo aqui que eu não estou gostando. O workshop é para ser mais ou menos em 1 hora. Mas existe uma boa chance de que passe um pouquinho. Eu vou tentar fazer não passar, tá? Não. Ok. Outro contexto, a parte de linguagem natural. Vocês já viram, eu imagino, já ouviram falar do ChatGPT, que é uma das coisas bem à frente que a gente tem toda na parte de machine learning, uma das tecnologias de ponta. A gente consegue fazer uma conversa completa, toda a parte são modelos que entendem o que é passado para eles como informação e eles retornam uma resposta no mesmo contexto. Ou esses bots que você vê de atendimento ao cliente. Então, são são ferramentas que utilizam machine learning por trás, muitas das vezes, entendeu? Porque ele precisa entender o que você está digitando, pegar a informação principal e devolver a resposta que é necessária, até porque as pessoas não digitam exatamente da mesma forma. Existe também, né, eu já cheguei a comentar também, a questão de dados históricos, quando a gente está falando sobre o mercado financeiro, né, é uma área bem forte, que utiliza desse tipo de ferramenta. Então, a gente está falando até de dados que não são isolados no tempo, então que a gente chama de séries temporais. E também tem outro exemplo aqui, que é a detecção de anomalias. De acordo com o padrão de como os dados se comportam ao longo do tempo, é possível detectar uma fraude porque houve um desvio de um certo tipo de comportamento específico do problema. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia mais geral, sem entrar em muitos detalhes. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes acaba acontecendo do termo machine learning acabar ficando um pouquinho, termo, né, hypado, né? E muitas vezes a gente vê até sendo utilizado em contextos que não é nem necessário, quase como tem até uma expressão, né, que é usar um canhão para matar formiga. Então, ou até casos que não são tão apropriados para você usar esse tipo de problema, a gente vai ver aqui agora o que não é machine learning, onde geralmente a gente não usa esse tipo de ferramenta. Então, questões de analítica, por exemplo, de análise. Se a gente está tentando descobrir, tentando prever qual é o salário que vai ser de uma pessoa que vai ser contratada, qual vai ser o salário efetivo daquela pessoa, até porque existe negociação, dependendo do tipo de processo. Então, se a gente está tentando descobrir esse tipo de informação, a partir das características, da experiência, quanto que essa pessoa provavelmente vai ganhar dentro de um ramo específico. Isso é uma coisa que a gente utilizaria machine learning para tentar descobrir. Então, é sempre bom a gente estar atento a qual o tipo de problema que a gente está tendo, qual é a pergunta do problema que a gente está tentando resolver. Porque muitas vezes isso já vai definir se a gente vai ser uma coisa que a gente vai tentar utilizar machine learning ou não. Outro exemplo aqui, que nesse caso não seria, homens e mulheres recebem a mesma coisa dentro de uma companhia específica, dentro de uma empresa específica. Isso é uma coisa que a gente não precisa utilizar machine learning para saber. A gente consegue pegar as informações que existem, plota um gráfico e responde isso. Entendeu? Qual é a distribuição de salário? A gente não precisa usar uma ferramenta de predição para isso, certo? Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção em quais são as perguntas que a gente está querendo responder. Então, por que um certo canal de mídia está trazendo
mais cliques para o meu produto, por que esse, em comparação aos outros, está trazendo mais? Isso é uma coisa que a gente pode tentar usar machine learning para tentar encontrar quais são os padrões que a gente vê ali que a gente não vê em outros lugares, entendeu? E um caso que não seria de machine learning, qual é o canal de mídia que está trazendo mais? Propaganda no Instagram está me trazendo mais cliente do que no YouTube. Isso a gente não precisa usar um modelo, desenvolver alguma coisa para isso. A gente simplesmente olha nos dados que já existem, dentro desses dados a gente já vai ter essa informação. Então, outro exemplo aqui. Quais são qual é a previsão que a gente espera para venda se a gente levar o nosso produto para um país específico? Então, a partir de informações que a gente tem de outros países que podem ser parecidos ou não com eles, a gente consegue desenvolver um modelo para tentar fazer a previsão disso. E se a gente for comparar com quais são as quantidades de vendas que a gente está esperando para essa próxima data. Não necessariamente, aqui até é discutível, né? Dependendo do tipo de problema que a gente está, isso pode até usar uma coisa, mas geralmente a gente não utiliza machine learning nesse contexto daqui, entendeu? Então aqui são só alguns exemplos e vocês podem depois dar uma olhada um pouquinho com mais calma. Certo. Existe também um problema que para a gente conseguir fazer um tipo de previsão, para a gente treinar um modelo para aprender alguma coisa, a gente precisa ter dado para isso, certo? Então, existem alguns tipos de... seria método. Machine Learning como é que eu posso definir isso de uma forma mais direta? Eu vou definir para você dessa forma um pouquinho mais direta. É um campo, certo? No qual a gente desenvolve uma ferramenta para tentar aplicar para um determinado fim, para procurar padrões em dados. E a partir desses padrões de dados, trazer uma informação útil para a gente. Certo? Uma informação que ela não está explicitamente já naqueles dados. A gente vai tentar fazer uma inferência, entendeu? A partir desses dados que já existem. Só que para isso a gente precisa que esses dados existam. Se a gente está tentando, por exemplo, responder a pergunta, qual o candidato perfeito? Não existe um candidato perfeito. Se a gente está, por exemplo, num processo de contratação, certo? Porque vai depender do tipo de candidato que a gente quer para uma atividade específica, muito específica. Isso pode mudar com o tempo e isso vai depender muito de um contexto que está fora dos dados que a gente tem, entendeu? Não sei se ficou tão claro nesse caso. Mas a gente precisa ter um dado de exemplo passado para tentar fazer uma inferência em relação a novos problemas. Aqui é só um exemplo que a gente tem, né, que foi desenvolvido um robô onde ele aprendeu a jogar gol, ele conseguiu melhorar, vencer, né, grandes mestres nesse jogo. É um tipo de jogo de tabuleiro, aqui é mais um pouco ilustrativo. Mas existe problema que a gente não faz nem sentido a gente considerar desenvolver um modelo para resolver. Né? Aqui é só uma pequena ilustração, acho que não vale muito a pena a gente focar nisso agora. E existe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, quando a gente está falando de dados históricos, existe uma informação que ela muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente está falando se a gente tentar olhar para um padrão aqui, um medicamento, que no primeiro dia ele precisa ser ministrado nessa dosagem, na segunda em 15, no dia 3 em 20, até chegar no dia 5 ser em 30, qual vai ser a dosagem no dia 6? Se a gente só usar essa informação daqui, a gente não pode afirmar que no próximo dia que seria, por exemplo, 35, porque existe toda uma questão de contexto do problema, de especialização, que o médico vai falar se pode ou não, de uma dosagem. Em alguns casos, a gente não pode usar, a gente tem uma falta de informação aqui, falta de informação para falar qual é a próxima dosagem. A gente não pode fazer essa simplificação tão grande, entendeu? Enfim, a gente não precisa focar tanto nisso.
Porque o que acontece? Dependendo do contexto, a gente não consegue, quando chega um contexto novo para o problema que a gente tem, o modelo ele não consegue, muitas vezes, extrapolar o contexto, certo? Exemplo, aqui é uma matéria que fala que grandes companhias estavam utilizando algoritmos para tentar fazer toda a parte de gerenciamento da parte de supply chain delas, só que isso tudo baseado em dados históricos, que eles tinham acesso. E se o contexto muda? E o que eu estou falando quando eu estou me referindo a contexto? Eu estou falando, nesse caso, de uma pandemia. No dado que os modelos de machine learning deles foram treinados para conseguir resolver, não existia a possibilidade de uma pandemia porque não estava dentro daquele histórico de dados. Então, é sempre bom a gente lembrar que a aplicação do nosso modelo, desse algoritmo que foi treinado para resolver um problema, ele está limitado ao contexto no qual ele foi treinado. Então, se eu tenho novas informações que vão aparecendo, eu vou precisar fazer uma atualização nesse modelo para eu conseguir incluir esse tipo de problema como uma possibilidade. E aqui, né, é um pouquinho mais daquela ideia de utilizar utilizar um canhão para matar uma formiga, né? Só aqui uma citação que tem, que é que um monte de empresa tenta utilizar a inteligência artificial, o machine learning mais especificamente, para resolver problemas onde simplesmente uma regressão linear, que é uma forma de modelo muito mais simplificada, já poderia resolver o problema. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai utilizar machine learning quando a gente está falando de problemas que são muito mais complexos, certo? Onde modelos que já existem, que já resolvem esse problema, não vão funcionar, certo? Então, aqui é só um pequeno exemplo disso, né? Que, às vezes, a sua própria entrada já tem a informação que você precisa para a saída. Você não precisa realmente de machine learning para isso. Tá, e quem são as pessoas que aplicam, que constroem esses algoritmos de machine learning, desses modelos? A gente tem aqui só um pequeno diagrama que envolve diferentes áreas, né? A área de matemática e estatística, a parte de comunicação em sites e a parte, né, de engenharia e escrita de código. Então, bem no meio dessa data, a gente tem um cientista de dados. É aquele que desenvolve modelos de machine learning, por exemplo. Entendeu? Então, essas são as três principais áreas que a gente geralmente que a gente vê nesses problemas. Porque a gente tem um certo problema que a gente vai utilizar código, engenharia, vai utilizar matemática, estatística, para tentar encontrar uma informação para ser comunicada à frente que vai ter uma certa utilidade, certo? Aqui é só uma pequena ilustração sobre isso, né? E as diferentes áreas que a gente vê com a relação de dados, como pode ser. Quando a gente está falando, por exemplo, de utilizar ferramentas de matemática e estatística para a parte de insights e comunicação, a gente está falando de um analista de dados, a parte de código e engenharia, como essa parte toda de estatística, a gente está falando de um engenheiro de dados. É só para vocês terem uma ideia. E aqui a gente tem só alguns exemplos, né, de quais são alguns setores que utilizariam esses profissionais, né, ou essas informações que a gente tem aqui, esses setores. Bom, ciência de dados como uma habilidade. Aqui são só alguns exemplos, né? A gente tem jornalismo, dá para ser usado em jornalismo também, só alguns pequenos exemplos. Por exemplo, a parte de coloração de filme, existem alguns exemplos bem interessantes onde você consegue utilizar alguns modelos para determinar qual seria o tipo de transformação mais apropriado num setor de filmagem. Só mais algumas ideias assim mais gerais, né? Você pode utilizar características para construir. Foi utilizado, né? Existe um projeto que foi utilizado algumas características que seriam necessárias para uma bicicleta, tá? Qual seria o formato? Quais são as características que ela precisa ter para ter um desempenho específico dentro de um contexto? São só algumas ideias aqui. Eu vou passar um pouquinho rápido por causa do horário. Mas a gente vê todas essas habilidades sendo utilizadas principalmente
da parte, né, de machine learning que a gente vê, ou como ciência de dados, na verdade. Dentro da parte de finanças, a gente vê muito na área de marketing, na área de tomada de decisão estratégica. Eu vou mostrar só alguns exemplos que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem aqui como é que funciona. Mas antes de a gente chegar e aplicar isso, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente estiver mexendo um pouco com o código, a gente precisa primeiro entender qual é o nosso problema, quais são os dados que a gente vai estar lidando. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Dentro do Data Lore, vocês podem depois dar uma olhada, existe um exemplo que é um exemplo de regressão linear. Aqui no começo eu vou passar essa parte, que ele fala só um pouquinho algumas coisas de código de Python, né? Como vocês podem ter alguns comandos para você fazer, mostrar tipos diferentes de variáveis que tem, numérico, texto, operações que podem ser feitas, mas eu vou pular aqui para a parte de ciências de dados, que a gente mexe com Data Lore. Então, deixa eu só rodar isso aqui para vocês verem, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. E rodar isso aqui. Que aí, quando ele mostrar isso aqui, vocês vão poder ver que a gente vai ter um problema um pouquinho mais palpável para vocês entenderem. Vamos supor aqui que a gente tem uma base de dados que ela tem essas informações. Ó, eu tenho o gênero, a idade, o departamento que essa pessoa trabalha, código de departamento, anos de experiência da pessoa. E aí a gente vai utilizar essas informações para tentar prever qual é o salário delas, certo? Qual é a ideia principal aqui? É exatamente fazer isso. Nosso problema a gente quer saber o salário de uma pessoa, qual o salário que ele vai ter, qual a probabilidade do salário dessa pessoa ser, a partir de um histórico dessas características que a gente tem de entrada e os salários que eles têm, efetivamente. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais aqui. Então, é sempre bom a gente dar uma olhada, por exemplo, a gente consegue, usando o Python mesmo, só mostrando qual é a média de cada uma delas, para a gente ver como é que funciona. Mas deixa eu passar aqui para vocês verem. Eu acho que vai ser mais interessante. A gente consegue ver, aqui é só um exemplo de como você mostra só duas dessas variáveis. Aqui. Qual é a ideia? A ideia é eu separar, como eu falei, essas informações como uma entrada de um modelo e eu vou tentar descobrir qual é o salário. Por quê? Se eu desenvolvo um modelo, se eu utilizo machine learning para criar um modelo que entende que a partir de uma certa combinação desses valores, ele vai me dar um salário específico, a partir da combinação desses valores, ele vai me dar um salário específico, eu posso mesmo dar para ele um valor novo de combinação deles, ele vai me dar uma estimativa desses salários. Então, deixa eu botar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente separando tudo que eu quero utilizar como entrada do meu modelo, e aqui eu retirei o que era textual, botei só o código do departamento. Então, a gente vai lidar só com esses dados numéricos aqui, para tentar prever o nosso target, que é o salário. Aqui. Vocês conseguem ver. Então, a gente basicamente tem tem um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. É como se você naquele pequeno exemplo que eu mostrei, a idade e eu tenho uma altura. Então, eu tenho várias entradas nesse caso e eu quero tentar prever qual é o salário dessa pessoa. Então, a gente vai utilizar aqui uma ferramenta que existe, um pacote do Python que já existe, Linear Models, a gente vai usar sklearn, Linear Models e Linear Regression, só vai fazer uma regressão linear. Então, qual é a ideia? A gente cria um modelo de regressão linear, isso é uma coisa super simplificada, e eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar descobrir qual o conjunto de informações, o conjunto de parâmetros aqui dentro, eu vou entrar em mais detalhes rapidamente ali, para eu conseguir um determinado salário. Como é que funciona? Opa. Aqui. Só um segundinho.
Eu tinha um link aqui. Aqui que eu queria mostrar para vocês. O que é aquele modelo? Só para vocês entenderem. O que está por trás? Lembra que eu tinha aquele exemplo que eu tinha o ano, a idade da pessoa com a altura? Quando eu só tenho uma informação de entrada e uma informação de saída, eu consigo escrever uma equação de reta. Então, o que está por trás de um modelo de machine learning? É uma grande equação. Eu não vou entrar em tanto detalhe porque acaba sendo um pouquinho complexo para falar só nesse tempo. Então, qual é a ideia aqui? Eu descobri um modelo, uma equação que vai me dar um valor de target de saída a partir de um valor de entrada. Se eu escrever uma equação simples aqui, esse exemplo daqui que tem nesse site, eu quero saber qual é a altura da pessoa a partir do tamanho de mão. Vai ter algum tipo de correlação isso. Nesse site você consegue escolher um ponto e ele já tenta traçar uma reta que ele vai ajustar dois valores. Ele vai ajustar um valor que a gente chama de intercept, e ele vai ajustar um valor que é um coeficiente que multiplica esse tamanho, essa informação de entrada, para tentar prever um valor de saída. Então, a partir do momento que eu descubro qual é essa equação, essa fórmula, eu posso botar o tamanho que eu quiser aqui e ele vai me dar um valor, certo? Então, o que o meu modelo de machine learning faz? Ele tenta encontrar uma certa combinação de equações, uma equação que ela pode ser ela é bem mais complexa do que isso, para tentar me devolver, a partir dos novos valores que eu vou colocar nela, ela vai fazer uma conta, ela vai me devolver esse valor de saída. Ok? Nesse caso daqui, é só um exemplo como é que eu encontro essa equação de reta, como é que eu encontro esses valores que estão dentro da minha equação para me dar o valor de saída. A gente faz o que a gente chama da regressão linear em si. Ela é encontrar quais são os valores da equação que eu tenho aqui de modelo, quais são esses valores para que eu consiga minimizar, para que eu consiga aproximar o máximo possível a minha equação dos valores que existem. Porque a minha equação ela não acerta perfeitamente esses valores, mas ela tenta encontrar valores que aproximam isso o máximo possível. E é isso que o modelo de machine learning faz. Ele tenta, quando a gente treina ele, a gente mostra exemplos passados, ele vai tentar descobrir coeficientes, valores que ele aplica dentro de uma equação, para tentar aproximar o valor de saída desse modelo o máximo possível dos valores históricos. E a partir daí, eu posso dar alguns valores novos para tentar descobrir isso, certo? Só que isso aqui é para uma entrada e uma saída. Quando eu tenho múltiplas entradas e múltiplas saídas, o que acaba acontecendo é que eu não faço ajuste de uma regressão, quando eu estou fazendo uma regressão linear especificamente, nesse caso que eu estou falando, eu não estou fazendo o ajuste, eu estou fazendo o ajuste como se fosse de múltiplas retas ao mesmo tempo, como se você fosse olhar em vários planos nessa ilustração. Na prática, se eu fosse fazer uma ilustração em 3D, o que eu estou fazendo estou traçando um plano, que esses pontos de exemplo, eles existem em um certo plano. Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho duas informações de entrada, poderia, por exemplo, ser, eu tenho o tamanho da mão e a idade. E aí, se eu fosse criar um gráfico 3D, eu tenho esses diversos pontos aqui. O que eu estou tentando fazer nesse caso, numa regressão linear? Eu estou tentando achar os parâmetros que, se eu multiplicar, eu tenho um parâmetro que é o meu intercept, eu tenho um coeficiente que multiplica o tamanho da mão e eu tenho um outro coeficiente que, por exemplo, multiplicaria qual é a idade dessa pessoa. E aí eu tento encontrar esses dois valores que vão aproximar ao máximo essa equação, que ela devolve a altura, dos meus exemplos históricos. Nisso aqui a gente consegue ver como se fosse descobrir qual é esse plano que tenta aproximar isso o máximo possível. Na prática, o que o nosso modelo de machine learning está fazendo, ele está tentando descobrir quais são coeficientes que multiplicam as nossas entradas, fazem diversas contas por trás disso,
e vão me dar uma previsão. Essa previsão eu tento aproximar o máximo do meu histórico, certo? Deixa eu... Só para mostrar aqui um exemplo. Por conta do tempo, eu não vou entrar muito em detalhes daquele programa, mas vocês conseguem ter acesso a esses slides, certo? O pessoal do Levagon, eles conseguem ter acesso a esse material, não conseguem? Você coloca ali no chat. Só por causa do limite de tempo. Mas é sempre importante, quando a gente está tentando resolver algum tipo de problema, a gente analisar os nossos dados. Então, a gente procura valores médios, número de colunas. Essas informações elas são úteis para a gente tentar ter um contato um pouco melhor com os dados, certo? É importante a gente passar por um processo de visualização, para a gente criar gráficos, ver como é que esses dados estão distribuídos. Aquele site que eu mostrei é só um pequeno exemplo de como você poderia mostrar algumas setas para tentar buscar algumas correlações entre alguns dados. E aí a gente vendo, beleza, eu não consigo extrair informação do que eu quero, só fazendo gráficos, só tirando informações médias, beleza, eu vou tentar montar um modelo que vai tentar resolver esse meu problema. Então, deixa eu passar isso aqui que a gente não precisa ver. Como eu comentei, um problema simples de regressão linear. Eu estou tentando montar uma fórmula que, a partir do meu dado de entrada, ele vai me dar um dado de saída, certo? E aí eu vou ter os coeficientes aqui, A e B, que, de acordo com o meu valor de entrada, eu multiplico, somo, e eu vou ter um valor de saída. Então, isso aqui foi só um exemplo para mostrar, certo, que regressão linear, muitas vezes a gente consegue resolver problemas só com a regressão linear, dependendo do tipo de problema que a gente tem, dependendo do tipo de dado que a gente tem. E aqui é só um pequeno dado para mostrar para vocês que quando a gente está mexendo com alguns problemas, né, isso aqui é só um levantamento que foi feito, que muitas vezes a gente simplesmente fazendo uma regressão linear, tentando descobrir aqueles valores dos coeficientes, que é um tipo de função super simples dentro desse contexto, a gente já consegue resolver uma boa parte dos problemas antes de entrar em modelos muito mais complexos que usam funções muito mais complexas. Aquilo foi o que eu acabei de mostrar. Mas, basicamente, isso aqui é só basicamente uma receita de bolo que a gente usa, né? Qual é o passo a passo que, quando a gente está tentando desenvolver, tentando resolver um problema utilizando machine learning. Então, basicamente, a gente precisa selecionar quais são as entradas do nosso modelo, quais são os nossos targets, as nossas saídas. A gente utiliza um tipo de pacote, um tipo de biblioteca, nesse caso, que foi mostrado aqui, é o sklearn do Python. A gente, a partir dos dados históricos, tenta encontrar quais são os valores dos coeficientes daquela função, nesse caso que eu comentei, a regressão linear, que se aproximam mais dos dados de treinamento, e a gente tenta fazer uma previsão da minha saída. Eu faço um score para avaliar o quão bom ela foi. Então, deixa eu voltar aqui para o código rapidamente só para mostrar para vocês. Aqui é só um exemplo. Se eu usar um modelo de regressão linear, que ele basicamente, para cada um dessa minha entrada, ele vai ter um coeficiente que vai multiplicar eles, e o que o meu treinamento desse modelo, o processo, o learning, o aprendizado de máquina que está por trás, ele, a partir desses modelos, desses dados aqui, ele vai tentar encontrar quais são os valores desses coeficientes que melhor vão multiplicar aqui. Multiplicar esses meus dados de entrada para conseguir uma certa saída. É só um exemplo para vocês terem uma noção. Se eu for fazer só um modelo de regressão linear e eu aplicar os meus exemplos, aqui é só como você faz na parte do código mesmo. Né? Eu defini um modelo e o que eu estou passando para ele? Aquelas entradas que eu defini do problema e meu target aqui são aqueles salários. Ele foi muito rápido aqui, né? Ele basicamente está tentando ajustar aqueles coeficientes do meu modelo, aqueles números que fazem as multiplicações, para conseguir os melhores resultados possíveis de acordo com aqueles exemplos. Nesse caso daqui, a gente tem um R², uma métrica que a gente utiliza,
e a gente vê que, nesse caso, a gente tem apenas 0,43. E o que isso significa? Isso é uma métrica que a gente está utilizando para avaliar qual foi o desempenho desse modelo. Porque nesse tempinho que ele executou, como é um modelo muito simples, ele conseguiu fazer o ajuste dos meus coeficientes de uma forma muito rápida. Entenderam? Então ele conseguiu mais ou menos isso. Mas tem que tomar cuidado que isso não é uma acurácia, tá? Isso é uma métrica de avaliação para a gente ter uma noção do quanto o nosso modelo consegue ou não fazer essa previsão, considerando os casos que ele tem. Basicamente, o que a gente está tendo aqui, né, usando o score, beleza, eu espero que eu acerte por volta de 43 dos exemplos que eu estou mostrando, entendeu? Tipo, como é que eu explico isso de uma forma um pouquinho mais clara? Esses dados que eu tenho para esse problema, eles não têm a capacidade de prever 43% dos meus casos. Eles têm aproximadamente 43%, eles são responsáveis por 43% da variação do valor do salário, certo? Então, existem outros fatores que não estão inclusos aqui, outras informações que eu preciso ter para conseguir entender melhor como esse salário pode variar a partir desses valores, a partir do contexto do problema que eu tenho. Então, aqui é só um exemplo. Vamos supor aqui, eu já treinei meu modelo, já ajustei aqueles valores com uma regressão linear simples, e aqui, o que eu posso fazer? A partir do momento que eu tenho o modelo que está treinado, eu posso definir um caso que não estava não estava dentro do meu exemplo. Eu pego esses dados e eu uso o meu modelo, eu faço uma predição tá? A partir dessas informações aqui. E quais são as informações? O gênero, a partir do gênero, e aqui está codificado para ser um masculino ou feminino 01. A partir desse gênero, dessa idade, desse tipo de departamento, que está o código do departamento, e dos anos de experiência de trabalho que essa pessoa tem, e do tenure em months, está botando aqui, em meses, qual é o salário que eu espero que essa pessoa tenha? Eu vou tentar usar o meu modelo para predizer qual vai ser o salário. Nesse caso, ele pode ignorar, isso é só um warning. A partir dessas informações que eu dei para ele, desse exemplo, ele está fazendo uma previsão de que essa pessoa vai ter um salário de 15 mil, a partir dos meus dados históricos, certo? Se eu fosse mudar esses casos aqui, por exemplo, vamos supor que se a pessoa tiver 30 anos, mas o resto é tudo igual, eu posso brincar um pouquinho com isso. Então, eu espero que se a pessoa tiver 30 anos, o modelo previu que ele vai ganhar muito mais. E isso vai variando, entendeu? Então, a gente consegue, a partir de um modelo que ele está treinado, a gente passa uma informação e ele vai dar uma previsão para a gente. Mas e o que acontece se eu der alguma coisa que está fora desse universo aqui de variáveis que a gente tem? Vamos fazer um erro aqui grotesco, né? Que isso aí também vai da parte do usuário. Se eu pego uma pessoa de 10 anos, se eu der para o modelo essa informação, ele vai tentar prever alguma coisa. Só que uma pessoa de 10 anos não faz sentido para esse problema eu dar essa informação. Tanto é que ele deu um salário negativo. Então, como você usa o seu modelo é muito importante, é sempre bom lembrar que o tipo de informação que você passa para ele e a capacidade dele de previsão, ele está muito associada com os exemplos que você deu para ele aprender. Ok? Então, basicamente, né, se eu quiser dar uma olhada no valor dos coeficientes, eu tenho o valor daqui da regressão, aqui a gente está falando de regressão linear, né? O valor da regressão linear, os valores que multiplicam, os coeficientes mesmo da equação que está ali por trás da regressão linear, que multiplica cada um dos valores de entrada para fazer a conta do salário final. A gente consegue pegar essa informação daqui, e esse aqui é um valor que é adicionado também no final, o intercept. Então, essa é basicamente a ideia que a gente está falando quando a gente está falando desse exemplo básico de regressão. Mas o passo a passo, quando a gente está montando esse tipo de modelo, é basicamente esse. A gente tem que ter quais são as nossas variáveis de entrada, quais são os nossos alvos, os nossos targets.
a gente vai utilizar algum tipo de pacote para treinar, para definir um modelo, um tipo de modelo específico, treinar esse modelo, tentar encontrar o valor dos coeficientes desse modelo, que vão tentar minimizar a diferença entre o que eu sei no meu histórico, que é verdade, e aí eu posso tentar avaliar isso e prever, avaliar o quão bom ele é e tentar prever para novos casos de dados. Então, isso aqui é basicamente passando o que eu acabei mostrando ali para vocês no código, né? Como vai definindo as coisas, que é um passo a passo bem simples, certo? Isso tudo aqui em Python, tá? Isso tudo que a gente está vendo em Python, Bruna. Ah, tá. Beleza. Então, basicamente, isso é um exemplozinho, né, para quem já... Quem daqui da aula já mexe com Python? Pode botar, por favor, no chat. Já programa em Python. Isso aqui é um exemplo simples. Eu aconselho vocês a darem uma olhada no... Vou até escrever para vocês verem. Datalore também. Tem alguns exemplos bem legais, né? Depois vocês pesquisem isso, esse site Datalore. Vocês conseguem ver alguns exemplozinhos bem interessantes de código mesmo, ainda mais se vocês estão começando. Entendi. Legal, Bruno. Esse é um dos exemplos que está lá, um exemplo de regressão linear. Tá? Né, e depois a gente tem, aqui tem um pedaço a mais que tentando explicar o modelo, a gente vê os parâmetros, o que está sendo multiplicado ou não, certo? JavaScript, entendi. Eu sempre aconselho a ver Python, porque Python ele está bem presente atualmente, sabe? Mas é só isso, né? Eu só tenho que definir essas entradas, botar ele para tentar ajustar isso, e é isso? É tão fácil assim? Não exatamente, né? Porque existe uma complexidade muito maior nesse tipo de problema, né? E aí é só para dar uma noção bem superficial do que é. Então, vai depender muito do tipo de problema que você tem, vai depender muito do tipo também de modelo que você pode ou não aplicar. Uma coisa que é muito importante lembrar é que o que define, por exemplo, o tipo de modelo que você vai escolher vai ser o tipo de problema que você tem. O que eu mostrei foi um problema de regressão, então eu estou tentando prever um número a partir de dados que eu sei que existem. Existe um outro problema que eu vou comentar aqui logo em seguida, rapidamente, que é o problema de classificação. Mas, enfim, existe uma outra questão também, né? Que é uma coisa chamada data leakage. Então, basicamente, quando eu tenho um dado histórico, eu não posso... Deixa eu só pular aqui, que eu acho que é mais interessante falar para vocês. Aqui, pronto. Quando eu tenho um dado histórico, eu não posso simplesmente treinar um modelo, tentar descobrir, né, fazer aquele ajuste dos parâmetros e usar ele mesmo para eu conseguir fazer uma avaliação do quão bom aquele modelo é. Porque aquele modelo ele conhece aqueles dados, ele foi treinado, ele foi ajustado usando aqueles dados. Então, só um pequeno detalhe aqui que é importante comentar é que a gente sempre pega aqueles dados e a gente separa os dados históricos mesmo. A gente pega uma parte deles, usa ele para fazer aquele ajuste do nosso modelo, fazer aquele treinamento para descobrir os coeficientes que está dentro do nosso modelo. E aí a gente usa um outro pedaço dele que nunca foi usado dentro do meu modelo para aquele treinamento para fazer uma avaliação real. Porque se a gente utiliza o mesmo dado do modelo para ver o quão bom ele foi, mesmo dado que o modelo foi ajustado para acertar, a gente acaba não sabendo se a gente pode extrapolar, de certa forma, essa informação para novos casos. A gente não consegue fazer isso. Então, por isso é muito comum a gente fazer essa separação dos meus dados para poder fazer essa avaliação do modelo, para algum tipo de modelo que ele realmente nunca viu, para algum dado que ele nunca viu. Então, é sempre importante a gente fazer essa separação, tá? Vou só voltar aqui um pouquinho para falar rapidamente. Que existe esse problema que eu mostrei foi de regressão, então a gente está tentando prever um valor, um número, a partir daqueles dados históricos. Mas a gente também poderia tentar prever uma classe. A gente pode tentar, ao invés de tentar prever qual é a temperatura que vai ter amanhã, de acordo com umidade, de acordo com as temperaturas de hoje e outros dados assim, a gente pode tentar prever simplesmente estar quente ou frio dentro de uma faixa. Então, a gente está falando de um problema de classificação. É só para vocês saberem que isso existe.
Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque a gente já está bem perto do horário, já deu horário agora. Eu vou acelerar esse finalzinho, é mais rápido. Mas é bem importante saber, a gente tem problemas que a gente está tentando prever um valor dentro de uma escala, e tem problemas que a gente está tentando prever uma classe. Que nem eu ensinei, no problema que a gente está falando de clientes de um banco. Eu quero prever se esse cliente, se ele vai sair desse banco se ele vai sair desse banco no futuro próximo ou não. Qual é a probabilidade, aí eu estou falando de número, qual é a probabilidade desse cliente sair do banco ou não. Então, dependendo do tipo de problema que a gente está, como a gente formula o nosso problema, a gente vai ter um problema de regressão, problema de classificação, e aí a gente vai utilizar tipos de modelos diferentes, entendeu? Mas o procedimento é o mesmo, a ideia geral é a mesma. A gente vai carregar os dados, analisar os dados, vai definir um modelo, treinar os parâmetros desse modelo baseado no nosso dado histórico, e aí uma parte que a gente separou, que ele nunca viu, a gente vai tentar utilizar para ver o quão bom esse modelo está funcionando. Aqui é só um exemplo de modelo de classificação, né? K-nearest neighbors. Então, a partir eu tenho o meu histórico, seria, por exemplo, eu tenho digamos, duas features, duas características. Então, eu vou trazer aquele exemplo que eu mostrei antes. Tamanho, eu tenho um tamanho de mão e eu tenho uma idade. Eu quero saber se essa pessoa é considerada alta ou não. É só um exemplo mirabolante, mas é só para vocês terem uma noção. Eu tenho certas classes que são definidas, alto ou baixo, e aí o que, novamente, é sempre bom lembrar, muitas vezes classes podem ser uma coisa um tanto subjetiva, e aí a gente pode tentar até ajustar o problema, dependendo do que a gente está falando. Mas, basicamente, de acordo com um caso novo, uma pessoa que tem essa característica aqui com essa, isso é um gráfico, né? Se eu definir quais são os 3 vizinhos mais próximos deles, 2 são de uma classe B, que é alto, e 1 é de uma classe A, que é baixo. Então, eu vou classificar ele como sendo alto, ele é mais provável de ser alto do que ser baixo. É só um método que existe, eu acho que vale a pena vocês olharem nisso, se vocês tiverem interesse, mas estou passando só uma pincelada mesmo, porque a gente não tem tanto tempo para ver isso aqui. Como eu comentei, né, a questão da divisão dos nossos dados é sempre importante a gente fazer. Basicamente é isso que a gente passou hoje, né? Qual é a ideia geral do que é Machine Learning. Essa parte do Jupyter não se aplica aqui hoje. Tá? Vou passar aqui. E só alguns assuntos que a gente não viu, tá? Só para vocês terem uma ideia, que outros tipos de modelo que existem, porque existem vários tipos de modelo. Eu mostrei muito rapidamente o modelo de regressão, mas tem modelos de decisão, modelos de decisão, árvores de decisão, modelos probabilísticos, modelos logísticos, esses são bem interessantes também. Existe a questão de balanceamento dos seus dados, se eles estão balanceados o suficiente, então entra muito mais na parte de você analisar os seus dados, e a parte de tendências também, né, de bias, de viés. Porque a gente precisa ter uma forma de avaliar se o nosso modelo realmente representa a realidade, ou se a gente precisa de mais informação para conseguir fazer isso. Então, essa é uma área muito vasta, que tem muita coisa para verem. Também toda a parte de como fazer um produto baseado nisso. Machine Learning é só uma ferramenta, uma parte muito pequena de um processo, pode ser muito maior, e Machine Learning já é grande por si só, entendeu? Então, tem também a parte de como transformar um seu modelo de Machine Learning em um produto. Isso é uma coisa que o Levagon mostra muito bem nas aulas completas, né, nos programas. Também tem toda a parte de Machine Learning e domínio de conhecimento, mas isso vem muito da prática também, entendeu? Então, acaba sendo também muito do que vocês decidem se especializar, do que vocês decidem se aprofundar no tipo de problema, até porque existem uma infinidade de ferramentas que vocês podem aplicar aqui dentro, uma infinidade, dependendo do tipo de problema que você está lidando. Então, aí qual parte que vocês vão se encaixar, qual parte que vocês vão aprender, aí vai depender basicamente de vocês e do que vocês estão buscando.
certo? Eu sei que ficou um pouco corrido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações, eu aconselho vocês darem uma olhada no próprio site do Levagon. Existem vários programas, até com bem completos, de como você até desenvolver um produto em cima disso, como eu comentei. Bom, eu agradeço a presença de todos. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida específica, se vocês gostariam de falar de alguma coisa antes da gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Chat, alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que não, gente. Só lembrando, né? Tem muita coisa dessa que tem muito detalhezinho nesse ramo, e tem muita coisa que a gente acaba aprendendo só realmente pegando a massa na mão, sabe? Quando a gente senta para programar, para ver como funciona. Vocês podem ver aqui no chat que o responsável lá no Levagão, ele está colocando alguns links que são interessantes para você, né? E, obviamente, convidar vocês para Vocês podem se inscrever, que vai ter um evento presencial, dia 2 de março, então a gente está falando do sábado. Agora, dá para... É um workshop bem interessante, eu acho que vocês vão conseguir ver mais coisas com muito mais detalhe sobre toda essa parte de programação, sabe? Enfim, eu agradeço a presença de todos e, como estou vendo aqui, ninguém falou nada aqui no chat. Ah, a Fabíola está digitando, beleza. Nada. Bom, é isso então, pessoal. Eu vou finalizar. Muito obrigado pela presença de todos. E eu realmente aconselho vocês a se inscreverem nesse evento que vai ter dia 2 de março. É muito, muito legal. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado.